A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: o arrebatamento da igreja só acontecerá após a revelação do anticristo ou quando o anticristo for revelado publicamente. Iremos aí esposar, lançar luz acerca desta temática, né? Temos aí algumas linhas de pensamento, né, que dizem que a igreja passará pela grande tribulação, enfrentará aí o anticristo, né? E a Bíblia Sagrada não nos mostra, né, desta maneira, né? Quando o anticristo estiver já em atividade, a igreja já estará no céu, antes mesmo dessa revelação pública do anticristo, né? O anticristo sim, já pode estar no mundo, né, de forma camuflada, mas pública ele só pode se revelar depois que a igreja for arrebatada, né? Então, existe aqui alguns, ou melhor dizendo, os pós-tribulacionistas, né, se valem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, versículo 3, que mostra ali, né, o homem do pecado, o filho da perdição, né, e muitos pós-tribulacionistas tomam por base estes versículos bíblicos para dizer que a igreja estará no período tribulacional. Mas iremos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, até o versículo de número 3. Iremos aqui explicar, sem preconceito, né, com pré-tribulacionismo, né, porque muitas pessoas interpretam, né, esses versículos bíblicos com preconceito ao pré-tribulacionismo. Mas quando nós não fazemos nenhuma ginástica para querermos chegar à nossa própria interpretação, né, aí temos uma interpretação digna, né? Devemos prezar aí o método histórico-gramatical, né? Tratamos cada passagem bíblica como literal, né? Ao menos que o contexto, né, mostre que existe ali um símbolo, né, para que possamos aí interpretar. Mas a Bíblia Sagrada, nós devemos observá-la de forma literal, cada versículo bíblico. Nós só podemos interpretarmos a partir daquilo que está escrito, né? Então vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 3, que nos diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então, a própria Bíblia vai dizer que a igreja de Tessalônica, né, a história também vai dizer que a igreja de Tessalônica tinha aí uma dificuldade com a questão do arrebatamento da igreja, sobre aqueles que morreram em Cristo. Então o apóstolo Paulo, né, escreve, né, aos crentes de Tessalônica, esclarecendo essa dúvida, né, da parte da igreja de Tessalônica. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que não vos movais facilmente do vosso entendimento, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, né? Então, ele diz, não perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
O que podemos entender, né, historicamente falando, é que falsos mestres, falsos doutores naquele período, né, que acreditavam que já estariam no período tribulacional, estavam enviando cartas, se passando por Paulo, para os crentes de Tessalônica, dizendo que Jesus Cristo já tinha arrebatado a igreja e que eles ficaram aí para a grande tribulação, para o período tribulacional, que nós sabemos que é um período de 7 anos, né? Aí o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, vocês não podem ser levados, né, por qualquer coisa que chega até vocês, né? Vocês não podem interpretar desta maneira, né? Nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola. Então, historicamente falando, como eu acabei de falar, né, a história mostra que a igreja estava recebendo falsas mensagens dizendo que eles já estariam aí dentro do período tribulacional, né? Aí o apóstolo Paulo, ele fala de forma bem clara, né? Aí, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse dia de Cristo aqui, né, não é uma referência a um dia de 24 horas, mas o dia de Cristo aqui é uma referência ao período de juízos que Deus derramará sobre a face da terra, sobre os habitantes da terra. Aí no versículo 3 vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, um grande abandono da fé, né? É porque a apostasia é abandonar a sua fé de forma consciente, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? O dia de Cristo, né? O dia de Cristo, o dia do Senhor, é a mesma coisa, né? Refere-se ao período de ira, né? Refere-se ao período tribulacional, né? Então o apóstolo Paulo, ele escreve, diz para a igreja de Tessalônica, dizendo: não, o período tribulacional ainda não aconteceu. Porque, primeiro, né, o anticristo, né, não se manifestou, o homem do pecado, né, aí o apóstolo Paulo dá aí nomes a ele, né, o homem do pecado, filho da perdição, não se manifestou, não houve a grande apostasia, né? Então o apóstolo Paulo esclarece, pormenoriza aos da igreja de Tessalônica que eles não estavam dentro do período tribulacional, né? Como eles estavam aí perturbados, né, por cartas, por palavra, por espírito, né? Eles pensavam que eles já estavam dentro do período tribulacional. Aí o apóstolo Paulo diz: não é desta maneira, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, né? Do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse dia de Cristo, falar novamente, é uma referência não a um dia de 24 horas, mas uma referência a um período de juízos que é justamente o período tribulacional de 7 anos que Deus derramará sobre a terra e sobre aqueles que não participaram do arrebatamento da igreja, né? Aí ele vai dizer: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. O que o Paulo estava dizendo é que vocês não estão dentro do período tribulacional. Porque primeiro, né, o arrebatamento da igreja deve acontecer, né? Se lermos mais abaixo, teremos uma total clareza, né, do que o apóstolo Paulo está esclarecendo para a igreja de Tessalônica, né? E esse homem do pecado, quando ele se revelar, o que é que ele faz? Qual é aí a sua especificação? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
versículo 5. Não vos lembrais destas coisas, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então veja, para que o anticristo ele venha se revelar publicamente, né, não é que ele já não esteja aí articulando as coisas, mas se revelar publicamente, somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. Né? Aí a Bíblia vai dizer, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Então, sabemos que a própria Bíblia vai dizer, quem o detém? A igreja, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não pode sair da terra, né? Mesmo no período tribulacional. Ele é onipresente. Ele pode estar aonde ele quiser e a hora que ele quiser. Então, sabemos que ele vai, de certa forma, tirar, né, a sua atuação, né, para que o anticristo ele venha agir com liberdade, né, mas ele ainda estará na terra. Por quê? Porque haverá salvação, né? Temos ali os 144 mil, a grande multidão de Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né? Temos ali as duas testemunhas pregando e muitas pessoas vão se converter, né? E ninguém pode ser convertido sem a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estará na terra, né? Então ele pode estar no céu e na terra porque ele é onipresente, ele partilha da natureza de Deus, da natureza de Jesus, é uma trindade. Então os três comungam da mesma natureza. Então o anticristo ele só pode se revelar publicamente depois que a igreja for arrebatada. Então, o que o apóstolo Paulo está se referindo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, é justamente que para mostrar, né, aos crentes de Tessalônica que o dia de Cristo, o período tribulacional ainda não estava em atividade, né? Porque uma das coisas, um dos pontos para entendermos que o período tribulacional começou é aí o surgimento do anticristo, né? Primeiro o arrebatamento da igreja, né? E sabemos que esse arrebatamento ele é pré-tribulacional, né? Ele ocorre antes do período tribulacional. Então, depois que a igreja for arrebatada, o anticristo entrará em atividade. É aí que começa aí a contagem da 70ª semana de Daniel. Então, o que o apóstolo Paulo esclarece em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é que os crentes de Tessalônica estavam recebendo mensagens falsas, né, dizendo que eles já estariam aí dentro do período tribulacional, né? E sabemos que Paulo escreve primeiro aos Tessalonicenses, e quando ele vai escrever segundo aos Tessalonicenses, 6 meses depois. Então Paulo, ele de nenhuma forma ele vai anular aquilo que ele escreveu, né, em sua primeira carta, falando ali, pormenorizando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a transformação do corpo, sobre aqueles que morreram em Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo escreve aí, segundo aos Tessalonicenses, para aí pormenorizar, explicar de forma detalhada aos crentes de Tessalônica que eles não estariam dentro do período tribulacional, e era para que ele não se movesse, ele se movesse do entendimento deles, ou seja, aquilo que eles aprenderam na primeira carta, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, né, lógico que pelo Espírito Santo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Então, Cristo ainda aqui, né? Eles pensavam que Cristo já tinha voltado, o período tribulacional já estava acontecendo. Aí veja o que o apóstolo Paulo escreve, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Ele fala: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma referência, né, à segunda vinda, né? Porque em sua primeira vinda ele veio para morrer, né? Veio para disponibilizar a salvação para todos os seres humanos, mas existirá aí a segunda vinda, a qual ele falou em João capítulo 14, né? Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, né? Então, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor, né? A vinda de nosso Senhor é um termo geral aí para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós que somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, né, acreditamos que a segunda vinda é composta de duas fases. Primeira fase ocorre antes do período tribulacional, o arrebatamento da igreja, né? O rapto dos salvos ocorre antes do período tribulacional, e a segunda fase da segunda vinda é a parousia, né? A manifestação visível de Jesus a Israel e às demais nações no fim do período tribulacional. Então, o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma referência à segunda vinda, e pela nossa reunião com ele, né? A expressão reunião com ele é uma referência clara ao arrebatamento da igreja, né? Então ele fala: rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor, que é uma referência à segunda vinda, e pela nossa reunião com ele, que é uma referência ao arrebatamento da igreja, né? Que há sempre essa diferença aí. A Bíblia Sagrada mostra para nós: no arrebatamento, Cristo não pisa na terra, a igreja vai ao encontro dele nos ares. Na manifestação é que Jesus pisa sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com a igreja. Então, 2 Tessalonicenses, né, não dá margem aí para o pós-tribulacionismo dizer que a igreja enfrentará o anticristo, passará pela grande tribulação, né? Os crentes da igreja de Tessalônica estavam aí recebendo mensagens falsas, pensando que já estavam dentro do período tribulacional. Então o apóstolo Paulo esclarece essa questão, amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.